Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Muita paz a todos, sejam bem-vindos. Muito bem, né, pessoal? Vamos começar, estamos quase na hora, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, prontinho. Ver quem que tá chegando aqui, né? A Lourdes Checheto, bom dia. João Franco, bom dia. Bom dia, Rosanes, Saito, né? Lourdes Ogata, Marta Reck. Ah, terça, né? É verdade, Marta. Fiz agora há pouquinho isso aí, coloquei errado, é isso mesmo. Ainda bem que você viu. Ah, é verdade. Bom dia, Márcia Rosânia, Jane Maria Pereira, Maria das Graças, Maria Luísa Bastos, Contita, Leila Bianchetti, Gessiane Araújo, Kátia Silene, Antônio Carlos, bom dia. Estamos na hora, né, pessoal? Vamos começar então? Muito bem. Vamos nos preparar, né? Fazendo uma prece, fechando os nossos olhos, né? Vamos preparar o nosso ambiente, né? Para o estudo. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Já começamos. Prontinho. Então vamos lá. Senhor Jesus, que a luz do teu amor envolva nossos corações, nossos pensamentos, dulcificando os nossos sentimentos e clareando a nossa mente ao sol da bondade infinita do nosso Pai. E que possamos, Senhor, diante deste novo dia, possamos construir o máximo possível com os recursos que temos, com o entendimento, com a vontade, com a iniciativa, empreendemos em todos os aspectos da nossa vida para que possamos colher abundantemente os resultados das boas ações, dos bons pensamentos e sentimentos. Que onde nós estivermos, possas estar conosco, Senhor, através da presença amorosa dos teus emissários, do nosso Espírito protetor, que nos acompanha em todos os momentos, nos sugerindo pensamentos positivos, iniciativas boas, nos protegendo, nos amparando. E todos aqueles que nos amam, familiares queridos, que já partiram para a vida espiritual e que estejam em boas condições, que nos amparam, que nos abraçam, principalmente quando nós demonstramos interesse pela vida eterna, interesse pelos conhecimentos superiores e pela mudança de nós mesmos. Abençoa todos os lares, abençoa todos os ambientes que estão nos acompanhando, os irmãos que estão em trânsito em seus carros, aqueles que estão nos ônibus, aqueles que estão no seu trabalho ou que estão caminhando, todos os irmãos e irmãs que estão encarnados e aqueles que já estão na vida espiritual, necessitando de socorro, de alívio, de amparo e orientação. E seja feita, Senhor, a sua vontade, a vontade do nosso Pai Celestial, acima da nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, bom dia novamente.
Que Jesus abençoe a todos, né? Quem quiser nos ajudar aí no compartilhar aí da live, né? Faz com que chegue mais longe e outras pessoas possam se beneficiar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todos os dias de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas e quarta-feira às 9 horas da manhã, né? Então nós vamos iniciar nosso estudo virtual interativo do livro Céu Azul, toda quarta às 9 horas. Ok? É um livro do espírito César Augusto Meleiro, que é um rapaz que nós conhecemos na nossa cidade, na cidade que nós vivemos boa parte da nossa existência aqui na Terra, né, no Paraná, em Rolândia. E ele faleceu com câncer, né? E com 19 anos de idade, e aí ele conta a vida dele no plano espiritual, através da minha mãe, da Célia Xavier de Camargo, né, que foi a médium que recebeu essa obra, uma obra que já tem quase 30 anos já de editada, né? E nós vamos dar continuidade, então, né, no capítulo 22, na Fortaleza, tá? Só fazendo um breve retrospecto, nós estávamos cuidando de um caso de uma moça chamada Solange, com síndrome de Down, muita mediunidade e sofrendo um assédio espiritual muito grande. Nós estudávamos o curso de psicologia na Universidade Estadual de Londrina e por volta aí do quarto ano, se eu não me engano, não lembro se era o terceiro ou quarto ano, e aí esse caso veio parar nas nossas mãos, né? Na minha e na mão de uma companheira, que é da minha companheira de estágio, vamos dizer assim, a Jaqueline, né? E aí nós viemos a acompanhar esse caso. É um caso que era objeto de uma perseguição muito grande de uma falange voltada ao mal, né? Espíritos muito vingativos a quem ela no passado havia feito mal, né? E aí nós fomos ajudando, né, através da reunião mediúnica, através das visitas também terapêuticas que nós fazíamos, né, para tratamento na própria casa da Solange, né? E aí nós fomos ajudando espiritualmente ela, atendendo espíritos que estavam tentando fazer mal para ela, né? Até que chegou uma hora que os espíritos amigos deliberaram fazer uma visita no próprio reduto das sombras, né? Por isso que fala aqui da fortaleza. Eles foram lá na fortaleza onde essa falange se estruturava, tá? Para entrar em contato com o líder dessa falange, certo, pessoal? Isso tudo nós vivemos, né? Então a gente lembra tudo que foi feito espiritualmente, e o César nos contou detalhes de coisas que nós não sabíamos na época, coisas que eles viveram, né? Mas nós vivemos do ponto de vista material essa experiência, tá? Então eles estavam aguardando o soberano ali dessa falange, né? Então foram os espíritos mais experientes, junto com o Eduardo, que era um dos jovens, né? Do grupo que o César fazia parte e tal, né? Que eles estavam ajudando a Solange. O Eduardo foi junto com os espíritos mais preparados, tá? Então eles estão dentro já da fortaleza, nessa região das sombras aí. A gente faz esse retrospecto porque sempre tem gente nova chegando, né? E aí quando a pessoa chega aqui a primeira vez, né, para pegar o fio da meada aqui, a gente tem que fazer um breve retrospecto. Então você desculpa aí quem tem estado sempre com a gente, mas é que é de bom tom, né, que a gente se posicione aí em termos de estudo para que o pessoal possa acompanhar e aproveitar, né? Então, capítulo 22 na Fortaleza. Precedido por uma guarda de honra composta de ninjas, entrou o personagem central, atraindo a atenção de todos.
Eu já falei, esses ninjas, entre aspas, né? É, são espíritos porque era uma organização oriental, né? Os espíritos, inclusive a construção, o César conta que era uma construção de características arquitetônicas orientais, né? Então eram espíritos ligados aí, né? Certamente ligados a um passado do Oriente, né? Um passado bélico, um passado, né, de dominação. Você pega, por exemplo, o Império Mongol foi o maior império que se tem notícia até hoje no planeta, do Gengis Khan, né? Da Mongólia, né? O Império Mongol, que sobrou foi a Mongólia, né? Então, mas era uma coisa imensa, né? A dominação que houve na época. Então, muitos desses espíritos evoluíram, outros ainda permanecem, espíritos ainda bastante apegados à dominação, a esses reinados, né? Então, o soberano ali estava chegando, né? E foi precedido ali por uma guarda de ninjas, de espíritos treinados ali para a defesa, né? Que acompanhavam ele, né? Com toda a pompa, transportado numa cadeira cujos varais eram sustentados por 4 escravos, grandes e fortes, como os reis do passado, o chefe todo-poderoso vinha luxuosamente trajado em escarlate, preto e dourado. Inclusive esses espíritos, eles guardam a mesma vaidade do passado, né? As mesmas características de, de, de exaltação, de opulência, né? Guardam aquelas mesmas características dos reis do passado, né? Com seus súditos. São mentalidades que ficaram meio fixadas em determinados pontos onde tiveram poder aqui na Terra, né? Então, no plano espiritual a gente encontra essas comunidades feudais ainda. No plano espiritual se encontra de tudo, né? Tem para todo gosto, né? Mas você encontra muita gente presa, fixada em séculos passados, até milênios passados. Alexandre, por que isso? Por que fixado em séculos passados? Porque em termos de humanidade, nós temos o quê? Nós temos o nosso passado. Nós não temos o nosso futuro registrado em nós, né? O que nós temos registrado em nós é o nosso passado. Nós temos alguma coisa além do nosso passado, né? Tanto em termos individuais quanto em termos coletivos, o que nós temos é o nosso passado. E o nosso passado, você vê há 200, 300, 400 anos atrás, como é que estava a sociedade há 500 anos atrás? Entendeu? Se a gente for analisar no planeta inteiro, praticamente, a gente estava numa situação bem precária, né? Então a gente vem avançando em termos sociais, né? A gente vem avançando em termos coletivos, tecnológicos e tal, mas o que nós temos é o passado. E nessas pessoas nós temos a fixação no passado. Então, fixação em 300 anos atrás, 400, 500, 1000 anos atrás, né? Coisas que sofreram e situações em que fizeram sofrer. Entendeu? Então, isso pode causar fixações, né? Fixação no poder, na dominação, né? Nos problemas do ego, né? De uma forma geral. Na cabeça trazia uma espécie de chapéu, lembrando mais uma coroa, cravejado de pedras preciosas. No peito via-se um grande medalhão suspenso de grossa corrente de ouro. Nas mãos, os dedos achavam-se cobertos de anéis. Vocês entendem, né? Quer dizer, aquela mesma preocupação de ostentação, né? Aquela mesma preocupação de ostentação, né? De mostrar poder, de mostrar as conquistas, né? O dinheiro.
Porque tudo que aqui na Terra é importante, super importante, lá também é. Lá nas regiões inferiores, não nas superiores. A gente não fala que aqui a gente vive uma inversão de valores, né? Aqui na Terra a gente vive uma inversão de valores. Quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho de Jesus, quando a gente pega o conhecimento superior, a gente vê que o que a gente vive aqui na Terra é muito invertido daquilo que deveria ser, daquilo que os espíritos bons valorizam, não é? Pois nessas regiões inferiores a gente vê a continuidade do que era aqui, do que é aqui, certo? Sem muita diferença, né? Tudo que é valorizado aqui é valorizado lá também, né? Mas no plano superior não, no plano superior aí você tem a realidade exposta, a verdade transparente. Aí você vê desculpa, aquilo que realmente tem importância sendo valorizado e o que não tem importância ficando em segundo plano, tá? Certo? A Lê Rosa colocou: sim, foram eles que derrotaram o Império Romano, que escarneceu de Jesus, né? É. O João Franco, figurino bem atual, visto que muitos rappers, músicos. É verdade. Figurino do soberano aqui, né? É, eles querem, eles querem toda a pompa, né? Dos reis, tá? Sempre que a gente demonstra uma necessidade muito grande dessa pompa, dessa demonstração de poder, de riqueza, isso sempre é compensação das fragilidades interiores, das inseguranças, dos conflitos íntimos, da falta de autoconhecimento, da falta de autoamor, da falta de desenvolvimento do self. É sempre, seja na Terra, seja no plano espiritual, é sempre a compensação onde o ego ele incha, né, para buscar o reconhecimento que ele sente que não existe dentro de si, né? Então ele percebe que o self está pouco desenvolvido, ele incha para buscar, né, toda aquela aparecer, né, manter a imagem de poder, né, de beleza, de ostentação, né? Não, é sempre uma compensação para as fragilidades interiores, né? Por isso que quando a gente começa a se conhecer mais profundamente, começa a se desenvolver de fato o eu profundo, né? O ser começa a se desenvolver, o ter vai diminuindo de importância, o parecer vai diminuindo de importância, porque o ser real começa a ganhar primazia, né? Com as virtudes, né, que advém da presença divina dentro de nós. Aí a gente não precisa mais colocar tudo no ter, na ostentação, nem no parecer, porque agora nós já estamos estruturando o ser, tá? Ok. A Lê colocou aqui, é o orgulho cristalizado, né? Em uma monoideia. É verdade, é. Acabam ficando fixados no tempo e no espaço, né? Nesse monoideísmo, né? Nessa ideia fixa. É isso aí mesmo, tá? Mas o que mais impressionava naquele homem eram os olhos, que passeavam pela assistência, frios e cruéis, profundamente magnéticos, né? Aí nós precisamos chamar a atenção, né, que não é brincadeira, né, pessoal? Uma pessoa como esse soberano, para chegar a essa condição no plano inferior, para chegar a essa condição de poder
de eminência lá no plano inferior, teve que dar muitas demonstrações de crueldade ao longo do tempo. Teve que se notabilizar pelas ações cruéis, frias, entendeu? Então não é à toa, não é do nada que alguém chega nessa posição no plano inferior. Tá? Então, aqui não vamos entrar em detalhes, mas né, já deu para entender, né? Por isso que o que mais chamava a atenção, conforme o César fala aqui, né, eram os olhos que passeavam pela assistência, né, olhando a todos assim, frios e cruéis, profundamente magnéticos. Entendeu? Então, são pessoas que ao longo do tempo fizeram muito mal. Se a Solange hoje está sendo perseguida por muito mal que fez, e você vê toda uma organização, muita gente, de várias épocas inclusive, né? Não apenas esses orientais, mas tinham escravos negros, né? Aqui do Brasil, tinha vários espíritos, né? Então, se esses espíritos estão em torno da Solange pelo mal que ela fez, vejam o que vai acontecer com esses que hoje estão perseguindo ela, que estão retribuindo na mesma moeda, né? Estão retribuindo, foram feridos, foram prejudicados, nós não sabemos a história de cada um, nem desse soberano aí, né? Nós não sabemos a história desses perseguidores. Mas se nós pagamos com a mesma moeda, se nós nos vingamos e nos tornamos uma falange voltado para o mal, participantes de uma falange, né, voltado para o mal, nós acabamos nos comprometendo muito perante a justiça divina. E aí depois o que está reservado a gente é passar experiências, por exemplo, como essa que a Solange está passando. De limitação cognitiva, né? Mental, de limitação de vários tipos, né? De perseguição espiritual. Inclusive esses que vêm a liderar essas falanges, vêm a participar, eles têm mais problemas depois no futuro, né? Eles vão encontrar mais problema. Por quê? Porque eles vão ser tidos como desertores. Entendeu? Então, quando eles vêm a sair dessas falanges, quando eles vêm a reencarnar, eles são tidos como fracos, como desertores. E aí essas falanges caem em cima deles, né? Para fazer mal para eles por terem abandonado. Entendeu? São tidos como traidores, né? Ok, pessoal? Então vamos lá. Todos curvaram-se à passagem do cortejo que se encenava com a outra guarda de ninjas. Ao chegar à frente, desceu e tomou assento no trono, entre aspas, né? No móvel que estava ali à guisa de um trono, né? Por especial deferência, nesse dia, receberia todos os que tivessem pedidos a fazer. Queixas a expor, processos em andamento. Aproximou-se o assistente, entre aspas, do poderoso chefe, uma espécie de ministro e mestre de cerimônias, que apresentou o primeiro caso, né? Então, veja bem, é no momento aqui em que as pessoas iam fazer petições, onde elas iam fazer pedidos. Ele, por especial deferência, ele receberia todos que tivessem algum pedido a fazer, alguma queixa a expor, processos em andamento, né? Porque é como se fosse um tribunal, como se fosse um fórum lá, né? Nas sombras lá, onde eles recebem os pedidos, as petições, né? Daqueles que têm alguma coisa a pedir, abre um processo. Eu fui prejudicado por uma pessoa na Terra lá. Eu queria que vocês me ajudassem a me vingar dessa pessoa. Então eles abrem um processo onde eles verificam
do modo deles. Não quer dizer que isso tudo é correto, nem que é feito da melhor forma, né? Mas eles fazem uma verificação do modo deles, que geralmente é muito parcial. Geralmente não olha os lados, não é uma justiça realmente completa, né? É muito mal feita, muito parcial, só o que interessa a eles, né? É, é um ponto de vista ainda muito limitado, vamos dizer assim. Não é a visão que os espíritos amigos têm, uma visão muito mais ampla do nosso passado, do nosso presente, não é. A visão deles é uma visão bastante conveniente ao que interessa a eles. O que vai contra eles, eles não querem saber. É só o que é a favor deles. Né? Por exemplo, qualquer um de nós, se formos fazer uma avaliação do nosso passado, nós temos que fazer uma avaliação. Os espíritos vão avaliar os prós e os contras. O que, que a gente fez de bom, o que, que a gente fez de ruim, os méritos, os débitos e tal, né? Lá é só os débitos, lá é só o que a gente errou, né? E ainda olhado por um viés bastante torto, vamos dizer assim, né? Certo? A Bárbara e ainda faz tudo organizado, né? São muito organizados, Bárbara, tá? São muito organizados, muito disciplinados, né? Infelizmente voltados para o mal, né? Mas também todos eles, quando desejarem, assim que o desejarem, se voltarem ao bem, aceitarem o auxílio do bem e quiserem se melhorar, vão usar todas as coisas que eles trazem, toda a experiência, né, todo o aprendizado, eles vão trazer para a prática do bem. Então, de tudo você acaba retirando alguma coisa que serve para o futuro, né? Certo? É o crime organizado, né, pessoal? Inclusive aqui na Terra, o crime organizado, ele tem as raízes dele nessas organizações do plano espiritual. Não existe aqui crime organizado na matéria sem que as bases não estejam no plano espiritual inferior. Entendeu? O que mantém e sustenta essas regiões inferiores em torno do planeta. Assim como o bem também aqui. Você não vai encontrar instituições voltadas ao bem sem que as suas bases estejam na vida superior. Tá? Então eles vão começar a analisar o primeiro caso. Tratava-se de uma mulher ainda jovem que fora aprisionada com um grupo e parecia apavorada, com os cabelos em desalinho, as roupas desfeitas, os olhos cheios de medo. Ajoelhou-se perante aquele que era considerado o Senhor Supremo daqueles domínios e suplicou piedade. Era alguém que foi pega, né, junto com outras pessoas, alguém que estava ali nas regiões inferiores. Porque todos que vêm a parar ali nessa falange, nessa fortaleza, nessas imediações, é alguém que estava nessa faixa de vibração. Ninguém vai parar nessa região por um erro assim da justiça divina, né? Por uma falha no processo, né? Esqueceram de mim, né? Esqueceram de mim. Não existe isso, né? O que existe é a lei de sintonia, o que existe é a lei de afinidade, o que existe é cada um segundo as suas obras, né? Então nós teremos as pessoas estacionando nessas regiões, pessoas que se sintonizaram com essas regiões, tá? Não existe injustiça aí nessa questão, a não ser as injustiças que nós cometemos no nosso passado, né? Os erros que a gente cometeu. Mas da parte da vida, né, da lei divina, não há injustiça, né? Então essa senhora que foi levada ali, né, cabelos desfeitos, cheios de medo, ajoelhou-se e pediu piedade, né? Meu senhor, esta mulher sempre teve vida dissoluta, traiu a muitos homens e em seguida abandonou-os.
Abandonou também os filhos para gozar dos prazeres da carne. Então veja bem, aqui o que a gente está vendo? É uma avaliação moral. É uma avaliação moral. Por certo, algumas coisas estão corretas nessa avaliação, né? Mas certamente coisas estão sendo esquecidas, não estão sendo vistas, né? Mas vocês percebam que é uma avaliação moral. Essa mulher sempre teve vida absoluta, né? Quer dizer, eles estão analisando, provavelmente ela teve uma vida absoluta mesmo em que, né? Em que viveu para parar nessa região. É bem provável que ela tenha tido mesmo uma vida, né? Uma vida mais descuidada, vamos dizer assim, né? Agora, a história dela e tudo mais, o que aconteceu, né? Os bons espíritos poderiam avaliar de uma forma muito mais caridosa, mas os espíritos cruéis, perversos, eles analisam de uma forma fria os problemas que a pessoa criou para si mesma. E veja bem, são pessoas que estão nessa faixa negativa. Esses que estão julgando, né? Esse soberano, esse que está ajudando o soberano. Quer dizer, é o sujo falando do mal lavado, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Né? Quer dizer, são pessoas que estão julgando o comportamento de outras, né? Sendo que todos erraram para estarem nessa região, todos erraram e estão errando, né? Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Né? Então, mas eles agem assim. Esses espíritos, é isso que eu falei, né? Eles agem conforme a conveniência para eles. Né? E os erros deles, que estão julgando a mulher lá? Será que eles tinham condição de atirar a primeira pedra? Entendeu? Mas eles esquecem o que eles fizeram e são julgadores dos problemas morais. Eles sabem que são problemas morais, sabem porque eles também tiveram vários problemas morais, né? Daí esse soberano é o que mais erra, né? Exatamente, daí então. Mas é que aí a pessoa senta sobre os erros do passado, não quer saber, né? E julga de forma dura, impiedosa os erros alheios. Quer dizer, então essa atitude hipócrita, essa atitude, né, parcial, né, perversa, é muito característica dessa região, desse tipo de espírito. Tá? Eles são assim, quando a gente conversa com eles, né, nas doutrinações, né, essas reuniões mediúnicas, a atitude deles é essa. Tanto que às vezes a gente usa mostrar, durante a comunicação, a gente usa mostrar para eles lances do passado deles. É uma das técnicas que a gente usa, que os espíritos amigos usam, e a gente participa. Às vezes quando o espírito está muito cobrador, vingativo, duro, só falando dos erros da pessoa que ele está perseguindo, a gente fala, meu irmão, veja essas imagens aí, observe, veja o que aconteceu no seu passado. Aí a gente vai induzindo ele, né? Através de um processo hipnótico, sugestivo, a gente vai induzindo ele a enxergar, e os espíritos amigos vão mostrando para ele. Aí ele fala assim, não acredito que eu tenha feito isso, não pode ser. Aí ele entra numa crise, que às vezes é tão chocante, às vezes ele vê que ele fez muito mais do que ele está cobrando da pessoa, do que ele está exigindo, do que ele sofreu. Né? Aí ele vê que ele foi muito mais cruel do que foram com ele. Então a gente faz isso para demonstrar que a justiça divina é perfeita e vai nos dando conforme as nossas obras. E ninguém foge à justiça de Deus. E que nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Porque a lei divina tem infinitas formas de nos fazer
apagar o passado, nos aprimorar, vamos dizer assim, né? Nos fazer mudar do nosso ponto de vista, né? Nós não precisamos, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, né? Então é assim que funciona, né? Em linhas gerais aí, né? Esses atendimentos, né? Aqui não é o caso, tá? Eles não estão aqui para atender essas pessoas. Eles estão aqui no antro deles, jogando o jogo deles lá, né? Eles estão lá observando o que acontece lá, né? Até para que haja um aprendizado, isso pudesse virar um livro, a gente pudesse estar estudando. Então tudo isso é pensado para ajudar aqui esses espíritos no devido tempo e também nós nos esclarecermos, né? Certo? Então, aqui essa avaliação moral, né? Essa mulher sempre teve vida dissoluta, não é o que a gente deva ter, né? Então, sim, há um problema moral, né? Traiu muitos homens, sim, um outro problema moral, né? Quer dizer, ela não teve uma vida, talvez, como ela pudesse ter. Assim como outros homens também não têm, né? E todos nós também temos o que melhorar. Mas eles estão fazendo uma avaliação moral dela, né? Abandonou também os filhos para gozar dos prazeres da carne. Quer dizer, um outro problema moral que essa pessoa, né, acabou se envolvendo e acabou realmente se comprometendo. Tanto se comprometeu que pós a morte foi parar nessas regiões, tá? Não foi por engano, né? Foi por uma sintonia mesmo, tá? Ouvindo as súplicas da mulher e fitando-a indiferente, ele ordenou com profundo desprezo: como foi essa a vida que escolheu, é a que terá. Localize-a junto a um prostíbulo, servirá aos prazeres dos homens. Não, Senhor, piedade, piedade, a mulher falava, né? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê a aplicação de penas, né, julgamentos, aplicação de penas e espíritos se submetendo a isso. No caso dessa mulher não havia o que fazer, né? E muitos outros, milhares de outros por aí estão passando pela mesma situação que ela, homens, mulheres, né? Certo? Aqui não tem nenhuma questão de machismo ou feminismo. Aqui somos nós com a colheita do que nós semeamos. Alexandre, mas quem está julgando, quem está aplicando são esses espíritos que não teriam condição de fazer isso. Mas eles ainda estão fazendo, porque eles também estão errando. Só que enquanto eles estão presos ao mal, eles acabam sendo úteis de certo modo. Eles acabam sendo úteis de certo modo para que as pessoas tenham consequências daquilo que fazem. Então tem uma certa utilidade nisso. Senão não existiria. Senão Deus não permitiria. É que tem a sua utilidade. Não quer dizer que Deus concorda, que está certo, que é isso mesmo, que tem que continuar assim. Não é. Quando eles quiserem mudar de vida, quando eles entenderem a importância de mudar de vida, será ótimo. Quando não existir mais essas zonas inferiores em torno do planeta, será excelente. Mas hoje, por que existe? Porque ainda há necessidade disso. Por que existem pessoas aplicando penas cruéis nessas regiões? Porque ainda tem pessoas necessitando desses castigos cruéis, vamos dizer assim. Vocês entendem, pessoal? Ok? Então, né, quem que é usado para fazer esse processo? É justamente aqueles mais duros, mais impiedosos, que se comprometem com a justiça fazendo isso. Se comprometem. Então, todos que estão aplicando essas torturas, essas vinganças, todos se comprometem com a justiça divina. Tá? Mas enquanto estão fazendo, por exemplo, vamos trazer mais para nós aqui, né?
Deus permite que os obsessores a quem a gente prejudicou no passado estejam perto de nós. Deus permite isso, não permite? A gente não vive falando que a gente precisa tomar cuidado com a nossa atitude, com... Deus permite que esses espíritos estejam próximos a nós. Não é? Então, eles estando perto de nós, no nosso calcanhar ali, né, no nosso encalço, o que que eles fazem? Que a gente tenha que se melhorar meio rapidinho, assim, que a gente tenha que tomar cuidado, que a gente tenha que se aprimorar. Entendem? Né? Então eles deixam algumas pessoas ir perto da gente para que a gente perceba o perigo e a gente tenha que melhorar, a gente tenha que trabalhar. Até para ajudar esses que estão perto da gente. Certo? Então você vê, Deus permite que isso aconteça. Entendeu? É a aplicação da justiça divina que permite que o cobrador venha buscar o devedor, né? No caso eu sou devedor, né? E os obsessores perto de mim, a quem eu fiz mal no passado, eles vêm me cobrar. Então o cobrador vem buscar o devedor. Mas o devedor, percebendo que é devedor, e fala, quer saber, eu vou tentar despertar, eu vou tentar estudar, eu vou tentar orar, eu vou tentar fazer o bem, para me ajudar, para me manter de pé, para eu evoluir e para eu ajudar esse pessoal. Porque eu preciso ajudar esse pessoal. Se eles estão aí no meu encalço, é porque eu fiz alguma coisa para eles. Então eu preciso ajudá-los. Vocês entendem a moral da história aí, né? O raciocínio é esse. Entendeu? Então a pessoa que nos faz mal, ela está nos ajudando a evoluir. Os nossos inimigos, eles estão nos ajudando a pagarmos os nossos débitos. Entendeu? Por isso que Deus permite. É porque, né, a gente vai sofrendo aí os reveses e a gente vai se aperfeiçoando. Entendeu? É assim. Né? Então, quem que Deus usa para fazer isso? Ele permite, né? Então, os obsessores eles são usados, né? Porque eles querem fazer isso, né? Então, Deus permite que eles façam para que nós aprendamos a não fazer mais o mal. Então, isso faz parte da didática divina, né? Do aprendizado que todos nós precisamos. Ok? No final das contas, todos nós acabamos nos aprimorando, cada um a seu tempo, né? Cada um no seu momento, mas no final todos nós acabamos evoluindo, né? O João Franco, vixe, já devo ter aprontado também, agora eu vou correr. Você vai correr para dentro de você, para fazer uma prece. Porque o correr daqui não vai adiantar, não. A gente tem que correr para fazer o bem, né? Correr para se melhorar, né? Para se autoconhecer, né? Mas é assim, né? Até a minhoca, né? Até a minhoca tem a sua função, não tem? E enquanto ela é minhoca, o que que ela faz? Ela come a terra, libera o humus, né? Então ela serve a Deus no seu nível. Todos nós servimos a Deus no nível em que a gente está. Né? A gente fala, o esterco não é útil? O esterco não é útil? É útil. Entendeu? Tem a sua função. Né? Tem um cheiro meio desagradável, mas não deixa de ter a sua função. Né? Então essas áreas obscuras, essas áreas de tormentos, de aflições, de ranger de dentes, como Jesus dizia, são áreas que têm a sua função regeneradora.
né? Tem a sua função que faz as pessoas, meu Deus do céu, por que que eu vim parar aqui? O que que eu fiz da minha vida? Me perdoa, Senhor, eu vou ser uma pessoa melhor. Me ajuda a sair daqui. Me ajuda a sair daqui. Eu quero fazer o bem agora, eu não quero mais fazer o mal. Já cansei de sofrer nessas regiões. É isso. É para que a gente vendo o resultado do que a gente semeou, aí a gente, né, a gente quer mudar de perspectiva na vida. Porque a gente chega à conclusão, fala, não era isso que eu queria. Né? Então as minhas atitudes elas me levaram para uma coisa que não era o que eu queria. Eu queria uma vida feliz, eu queria uma vida plena, eu queria. Só que eu fui por caminhos tortuosos, eu fui por caminhos errados. Então a pessoa vai aprendendo o que não funciona. Não é? Vocês entendem, né? A pessoa vai aprendendo que caminhos que não são bons. E isso é muito importante, né? Todos nós precisamos. Né? Todos nós precisamos perceber, né, certos caminhos que não são produtivos, né? Então essa senhora aqui, ela foi localizada junto a um prostíbulo. Alexandre, mas onde? Na Terra ou no plano espiritual? Provavelmente no plano espiritual mesmo. Ah, pessoa, Alexandre, mas como assim? Prostíbulo tem sexo no plano espiritual? Tem. Como a gente conhece, o sexo como a gente conhece, principalmente nas regiões inferiores em torno do planeta. Tá? Lógico que nas regiões superiores, as expressões sexuais, elas vão se modificando. As trocas energéticas entre os casais, entre as pessoas, elas vão se modificando, elas vão se alterando de forma significativa. Porque, no final das contas, não deixa de ser uma troca energética, uma permuta de vibrações entre pessoas que se amam. Só que nos níveis inferiores é aquele prazer carnal, aquela coisa mais próxima do animal, né? Mais próxima do primitivo, que existe tanto na Terra quanto no próprio plano espiritual. Dizem os espíritos que até os obsessores falam pra gente, né, que as paixões, todas elas, eclodem no plano espiritual muito mais fortes do que na Terra. Porque eu volto a lembrar para vocês, quem sente é o espírito, não é o corpo exatamente. Né? Quem sente é o espírito. Então, as sensações, elas ficam até mais fortes no plano espiritual. Todas as paixões ficam superlativas no plano espiritual. Entendeu? Por isso que aquilo que a gente cultiva muito na matéria, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente cultiva. Porque ao deixarmos o corpo físico, as paixões elas eclodem, elas aparecem muito mais avassaladoras, né? Na vida espiritual. Então, tem sim. Tem. Até porque a gente não fala também para vocês que a gente tem o perispírito, que a maioria das pessoas nem sabe que desencarnou, que para elas estão no corpo delas. Elas não sentem diferença. Para nós, logicamente, o perispírito é algo mais gasoso, algo mais imponderável, né? Aqui, quando nós estamos na matéria. Mas para quem está na vida espiritual, o perispírito, o corpo deles, é tão sólido quanto o nosso. É tão palpável quanto o nosso. As sensações são tão vívidas quanto as nossas. Então por que não haveria sexo no plano espiritual? Principalmente nos planos mais inferiores, né? Em torno da Terra, entendeu? Então as sensações continuam, os abusos continuam, né? Certo? Então ela seria localizada a um local para servir aos prazeres dos homens, provavelmente ali na vida espiritual.
poderia ser colocada junto a locais aqui na matéria também, junto a pessoas para estimular o lado sexual, poderia também. Ela vai ter que ficar na casa do fulano lá, ou de uma outra mulher daqui encarnada, para induzir a mulher à prostituição, por exemplo, para induzir aos desequilíbrios do sexo. Entendeu? É assim que eles fazem. Eles colocam pessoas que viveram essa vida, que morreram às vezes com doenças por causa desse tipo de vida e tal. Eles colocam perto de pessoas encarnadas quando eles querem induzir as pessoas àquele tipo de vivência. Entendeu? Então eles potencializam os problemas que a pessoa já tem aqui na Terra, as fragilidades, eles potencializam colocando espíritos que se sintonizam com aquele tipo de desequilíbrio, né? Tá? Isso é bom para a gente entender que isso tudo não é brincadeira, né? Isso tudo é muito sério, né? O que a gente fala aqui é tudo muito sério, é tudo importante para o nosso entendimento, para que a gente possa se desviar dessas armadilhas, né? E possa manter uma saúde mental, emocional e espiritual, né? Para que o resultado seja mais positivo, né? A Bárbara, nossa, tem tanto sofrimento e maldade que a gente nem imagina. É, tem sim. Certo. Então vamos lá, né? Nós estamos quase acabando, não falta muito. Indiferente aos rogos da mulher, os guardas arrastaram-na para fora do recinto, desaparecendo por uma pequena porta lateral. Alexandre, mas essa mulher vai ficar quanto tempo lá? Não sei. Vai ficar um determinado tempo? Vai. Vai ser o tempo que ela necessitar para sedimentar bem dentro dela, para ela compreender bem dentro dela os erros que ela cometeu durante a existência dela. Né? Para que ela se conscientize bem, para que ela trabalhe o sentimento dela e fortaleça a vontade firme de mudar de vida. Entendeu? Então, o tempo que ela vai permanecer sofrendo nessas regiões, sendo humilhada, né? É o tempo que ela vai precisar, aí varia de pessoa para pessoa, porque você pode ter uma pessoa que tem uma rigidez muito grande. Eu fiz mesmo e eu vou continuar fazendo porque é isso que eu gosto, não sei o quê. E, né? Aí é uma pessoa que vai ficar mais tempo, vai ter que passar por experiências mais duras, para que a pessoa comece a entender que esse tipo de mentalidade não leva a nada, a não ser sofrimento. Entendeu? Agora, a pessoa que já está chorando, sofrendo, a pessoa que já está se arrependendo, é a pessoa que já está, o sofrimento já está realizando um trabalho. Pode ser que leve algum tempo, sim, vai ser o tempo que ela precisar, até que ela consiga fazer uma prece de coração, realmente mude a vibração dela, e ela se abra à ajuda que sempre existe. Sempre existe. Familiares querendo ajudá-la, pessoas, espíritos amigos, todo mundo querendo ajudá-la, mas é uma coisa que parte da pessoa. Quando a pessoa consegue a mínima condição para ser ajudada, os espíritos amigos conseguem tirá-la dessa situação. Por isso que não tem erro aí, não tem engano nesse sentido, tá? Nós precisamos ficar tranquilos com relação a isso. Ninguém vai sofrer o que não necessite, né? Certo. O Ricardo colocou como lidar com a adicção e a depressão. É preciso um fortalecimento, Ricardo. Porque essas situações que você está colocando, né, elas são situações que têm tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Né?
a base disso aí sempre é espiritual. E tem, e tem repercussões materiais, né? Emocionais, mentais, comportamentais aqui na matéria. Mas a base disso aí é sempre espiritual. Tá? E nós nunca estamos sozinhos nesse aprisionamento, né? Seja da adicção, seja da depressão, nós nunca estamos sozinhos nesse processo, entendeu? Então, por exemplo, você participar dos estudos com a gente aqui constantemente, né? A gente faz todo dia aqui, né? A semana toda. Isso vai fortalecendo. A espiritualidade está aqui junto conosco, né? Então, é um processo terapêutico. Ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando os conceitos, né? Que são propostos aqui pelo estudo, sugestões a gente vai dando de melhoria de hábitos, né? E tudo isso, junto com a ajuda espiritual, vai fazendo uma grande mudança. Por quê? Porque certos espíritos que estão próximos a nós vão sendo retirados, vão sendo socorridos, cada qual no seu tempo. Entendeu? Porque assim como essa mulher que nós estamos analisando aqui, ela vai ficar o tempo que ela precisar para trabalhar dentro de si a, o seu real desejo de melhora, nós também, cada um de nós, para vencermos as nossas dificuldades, também teremos que trabalhar, tá? Você colocou, eu estou desesperado, desculpa o desabafo. Imagina, Ricardo, a gente compreende e é para isso que a gente está aqui, tá? Então, estamos juntos, tá bom? É importante que você esteja sempre aqui estudando para que a gente possa, você possa receber essa ajuda. Quando é possível também, ir para uma casa espírita, tomar um passe, conversar com alguém na casa espírita, isso ajuda muito, tá? Nesse fortalecimento, em superar a situação difícil, tá bom? Você pode participar com a gente, quando possível, vá numa casa espírita, né? Converse, tome um passe, assiste uma palestra, tá? Isso tudo. E vai orando, tá? Vai orando, né? Esteja sempre em oração, você vai perceber que a ajuda não vai faltar, não. Tá? Esse livro aqui é justamente o trabalho de jovens no plano espiritual, atendendo a jovens, seja da matéria, seja do plano espiritual. Entendeu? Ajudando pessoas que estão deprimidas, ou pensamento suicida, ou a questão da adicção, né? Então, eles ajudam justamente as pessoas que estão precisando, tá? Então, estamos juntos aí, vai dar tudo certo, Ricardo. Vamos ter confiança e vamos fazer a nossa parte, tá? E conta com a gente aí que estamos juntos. Ok? Deixa eu ver, nós já estamos acabando, pessoal, falta pouquinho, a gente já acaba, tá? Então a mulher, né? Eles arrastaram a mulher para fora do recinto lá, né? Em seguida, um velho, magro e pálido, apresentou-se pedindo ajuda para vingar-se de um filho. Olha que coisa. Para vingar-se de um filho que, desejando receber mais cedo a herança que lhe cabia por direito, lhe destruíra a vida. Isso acontece muitas vezes, né? E você vê os filhos, né? As pessoas querendo acelerar a partilha, né? Acelerar ali a obtenção da herança, né? Acabam usando a eutanásia, acabam, né, matando mesmo a pessoa que está ali indefesa, aplicando uma injeção letal, né? Então, isso acontece mesmo. E esse senhor, ele estava nessa organização para pedir ajuda para vingar-se do filho, né? Coisa triste, né? Mas olha só o tipo de caso que aparece aí, né? Um outro problema moral do filho, das pessoas que cometeram esse crime para com ele. Mas um crime não justifica outro crime. Aí que está a questão. Eu falei, mas ele tem razão, porque não era para ter feito isso, eles não deviam ter... Sim, mas nós não devemos pagar na mesma moeda. Né? Aí que está.
Se nós passamos por isso, se nós sofremos isso, é porque nós tínhamos alguma coisa a passar. Nós devíamos alguma coisa a essas pessoas. Agora, se eu dou o troco, aí eu abri uma nova conta perante a justiça divina. Quer dizer, quando eu paguei aquilo que eu devia em forma de sofrimento, em forma de abandono, em forma de, né, de uma ação lesiva que alguém fez comigo, né? Aí se eu dou o troco, aí não valeu nada eu ter passado por aquilo. Porque eu paguei com uma mão e fiz de novo com a outra. Ok? Né? Então aí eu não soube aproveitar o sofrimento para a minha melhora. Porque é justamente quando a gente passa por isso que é possível exercitar o perdão. É quando a gente passa por isso que é possível exercitar a compreensão, a tolerância, a paciência e todas as virtudes, né? Mas ele não fez isso e estava querendo se complicar mais ainda, né? Pedindo ajuda para uma falange como essa. É a pior coisa que você pode fazer, né? Ok? Ninguém apaga o incêndio com gasolina, né? Somente o amor é que é possível usar como remédio ideal para essas situações, né? O ódio, ele alimenta o ódio, né? Depois foi a vez de uma mulher que, descobrindo após a morte que fora em vida atraiçoada pelo marido com a melhor amiga, queria vingar-se dele. Um outro caso aí passional, uma outra questão de relacionamento, né? E você vê que a verdade acaba aparecendo. Então aquilo que ficou encoberto aqui na matéria, no plano espiritual, as pessoas ficam sabendo. Por isso que a gente tem que regularizar as situações ao máximo, que viver de forma reta com as nossas consciências, né? Porque é chegado o dia que tudo que foi encoberto acaba aparecendo, né? Então a mulher descobriu que foi traída pelo marido, um problema moral do marido, né? Vamos pensar, a princípio, né? Nós não sabemos a história, mas ela está falando de um problema moral do marido. Mas, ao invés dela compreender, seguir adiante, perdoar, seguir adiante, ela está nas zonas inferiores pedindo ajuda para espíritos inferiores, para se vingar, ou seja, ela está demonstrando que ela não está melhor do que o marido, talvez esteja até pior do que o marido. Às vezes as pessoas usam certos erros que cometeram com elas para colocar para fora todo o mal que elas têm dentro delas. Entendeu? Às vezes porque a pessoa teve um determinado erro conosco, a gente faz algo muito pior depois com a pessoa. E aqui eu não estou dizendo que ele estava certo, é um problema moral dele, né? Mas ela está criando um problema sério para ela também. Entendeu? Então, muito complicado, né? Aqui é o problema quando a gente se deixa levar pela revolta, pela vingança, pelo ódio. Quando o resultado dos nossos sofrimentos cai nisso, aí é muito ruim. Aí a gente se perturba mais ainda, né? Apresentaram-se diversos casos, muitos até que nos impressionaram. Para cada um deles tinha sempre uma palavra de estímulo e promessa de ajuda, esclarecendo que, por sua vez, teriam que trabalhar a benefício dos outros, justificando uma mão lava a outra. O soberano, né? Quer dizer, o soberano, como qualquer pessoa de grande eminência, de grande influência, tem as suas habilidades, tem os seus conhecimentos, tem o seu verniz, né? Tem a sua manipulação, tem o seu carisma, né? Então, para cada um deles, ele tinha uma palavra de estímulo, né? Você vê que a gente só estimular as pessoas não é sempre garantia, né? Só estimular não é sempre garantia de acerto, né? A gente pode estimular a pessoa para coisa ruim, né? A gente precisa tomar cuidado para que a gente está estimulando, né? Então, para cada um, ele tinha uma palavra de estímulo. É isso mesmo.
Você agiu muito bem, agiu corretamente. Estamos aqui, vamos te ajudar. Você está certo, meu irmão. Nós vamos te ajudar. Né? Promessa de ajuda, esclarecendo que, por sua vez, teriam que trabalhar a benefício dos outros, justificando uma mão lavar a outra. Né? Parece tudo muito correto, muito bonito, né? Mas na verdade, né, tá todo mundo equivocado ali, né? Entendeu? Aí no caso, uma mão suja a outra, né? Porque na verdade não vão lavar nada aqui, né? Certo? Ale Rosa, eu e meus obsessores estamos sempre sendo tratados pelo doutor Alexandre e equipe espiritual. Tratam até de outros aqui de casa também. Enquanto isso eu vou me tratando aqui também, viu, Lê? Eu e os meus aqui também vamos nos tratando, né? Aí para terminar, pessoal, os peticionários saíam dali satisfeitos, esperançosos, repetindo invariavelmente: obrigado, seremos seus fiéis servos de hora em diante. Pode contar conosco, né? E aí que a gente aí que a gente entende Jesus. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon, né? Ou você amará um e odiará o outro, ou o inverso. Aqui a gente vê bem claramente essa aplicação. Então, se você ficar lá prestando reverência ao mal, você vai ficar fugindo da luz. Até porque eles ficam semeando mentiras na mente das pessoas. Eles ficam falando que os espíritos bons são os protegidos de Deus, que eles são, né? Que eles pegam as pessoas para fazer mal, para aprisionar as pessoas. Eles semeiam um monte de mentiras na cabeça desse povo. Entendeu? Então, eu converso sempre com esses espíritos, né, que são trabalhadores dessas organizações, e eles chegam com medo da gente, achando que a gente vai aprisioná-los, que a gente vai fazer mal para eles. Eu falo, não, meu irmão, quem está fazendo mal para vocês são aqueles que estão comandando vocês. Né? Se vocês errarem, como é que eles tratam vocês? Né? Eles tratam na base da pancada, na base da tortura, da agressividade. Né? Então a gente vai conversando, tentando esclarecer esses irmãos que aqueles que pareciam benfeitores aos olhos deles, na verdade estão manipulando eles, né? Para a continuidade do sofrimento deles. Né? Mas não é uma tarefa tão fácil e também não é o objetivo aqui agora, né, pessoal? Mas devagarzinho a gente vai conversando a respeito, nós já estamos no horário, né? E aí a gente vai dar continuidade. Nós terminamos aqui, né, esse capítulo 22, aí na semana que vem a gente continua então, né? Tá? Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Novamente gratos a Deus pela bênção da vida, pela bênção deste grupo, do Espiritismo, pela bênção de podermos usar pensamento através dos raciocínios, do entendimento, da palavra, podemos usar a audição, a visão, podemos nos locomover, podemos utilizar todos os recursos que temos, que se são poucos ou muitos, são aqueles que eu preciso. São exatamente aquilo que eu necessito para aproveitar essa encarnação, Senhor, para superar problemas do passado e estruturar situações futuras. Abençoa então os nossos propósitos e conduz-nos, Senhor, para os melhores caminhos, para as melhores escolhas, para as melhores vinculações, para os melhores grupos, para que nós cultivemos uma estrutura iluminada que produza mais saúde, mais equilíbrio e mais paz. Obrigado por tudo e dispensa-nos, Senhor, em tua paz. Que assim seja.
Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela presença, né? Amanhã a gente tá. Hoje à noite a gente não tem estudo, amanhã às 20 horas a gente tem Joana de Ângeles, tá bom? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.